Então sejam todos bem-vindos. Eu acho que esse vai ser o último vídeo, vamos ver. Que acaba que eu me empolgo, às vezes a gente acaba falando um pouco mais aí, mais extenso. Mas então, pode ir sentando, prepara seu café e vamos trabalhar um pouco, falar sobre esse livro aí, sobre os últimos 4 capítulos. Então, capítulo 6, né? O Fred Lee vai colocar lá o poder motivacional da imaginação. E a primeira coisa que vale a pena olhar e pensar e refletir é o seguinte, né? O que motiva as pessoas de fato? O que faz com que alguém queira fazer alguma coisa? Seja num ambiente profissional, seja num ambiente pessoal. Se você for tentar motivar alguém, você vai perceber que não é uma tarefa muito simples, né? Parece que as pessoas se motivam a si mesmas. Então, parece que algumas coisas chamam a atenção. Um desafio, alguma habilidade que a pessoa tenha e ela quer colocar em prática aquilo porque ela é boa, ou ainda ela acha que ela pode desenvolver alguma habilidade, então ela vai, tenta, se esforça e etc. Né? Então, isso pode gerar uma motivação. O que o Fred Lee está colocando aqui no contexto de um hospital, no contexto de um atendimento e etc., né, é o seguinte: às vezes as pessoas elas não tratam bem os nossos pacientes, os nossos clientes, justamente porque elas não se colocam propriamente no lugar deles. Então o paciente faz um tipo de pergunta ou tem algum tipo de resposta perante alguma situação que acontece e ele, o nosso funcionário, ele já fica de cara feia, já responde meio atravessado, ele não presta a devida atenção, não dá o devido cuidado. Então, o gestor, ele pode explorar, que é exatamente o tópico desse capítulo, né? Ele pode explorar a imaginação através de cenários, através de situações hipotéticas, né? Essa é uma excelente dica. Assim, né? Alguém vem te contar sobre um problema, sobre alguma coisa, você pode perguntar para ele, mas e se fosse você, como você reagiria? Como você acha que você se sentiria nessa situação? Ou, ainda diferente, né? O gestor pode vir e falar o seguinte: o que precisaria ter acontecido com você para você reagir desse jeito? Porque é fácil a gente apontar o dedo, né? Falar assim: ah, ele me tratou mal, ele me distratou, ele foi grosso, ele isso, ele aquilo, aquele outro. Mas será que às vezes a gente não é? Será que às vezes a gente não é por conta de algum cenário, alguma coisa que nos tira do sério? Então, pode acontecer isso, né? A imaginação, ela é um fator essencial na motivação, porque se você não consegue conceber aquela hipótese, se você não consegue, né, enfim, imaginar aquilo lá, se colocar no lugar, se não consegue ter uma imaginação viva sobre aquela situação, você não vai conseguir se motivar. Então, se você não sabe que é capaz, né, aquela frase, ele não sabia que era capaz e aí por isso ele foi lá e fez. Eu tendo a duvidar um pouco disso, porque na prática é exatamente o contrário, né? Quem faz, ele sabe que é capaz e por isso que ele vai atrás até conseguir. Então, essa história que ele não sabia que era impossível e tal, e aí fez e agora o impossível é possível, eu não sou muito fã dessa linha de pensamento. Eu acho que as coisas são feitas no outro sentido. É no sentido da pessoa saber, conseguir imaginar, conseguir conceber, e aí então ela faz. Então o Fred Lee traz um exemplo interessante, né? Ele fala, olha, pensa que alguns bons amigos estão vindo passar o final de semana na sua casa, né? Aqueles amigos que você não vê há muito tempo do intercâmbio, aqueles amigos da sua cidade natal, aquele seu parente de longe do interior está vindo passar um final de semana na sua casa e são bons amigos. O que você faria para se preparar para a visita deles? Você faria um mercado? Você arrumaria a casa? Você contrataria uma diarista? O que você faria? O que você faria nessa situação? Né? Então, isso é uma forma da gente
desvincular, né, a situação imaginária da nossa vida. Então, é a mesma ideia, né? Se viesse um paciente muito especial, o que você faria? E se esse paciente fosse a sua mãe? Como você trataria ele? E se esse paciente fosse a sua irmã? Então, a gente começa a provocar nos nossos funcionários esse tipo de reflexão. E uma vez provocada, a imaginação ela atua por si, né? A imaginação ela é essa arte, essa capacidade que a gente tem, essa faculdade mental, cognitiva, de juntar várias imagens. E na hora que você coloca um tipo de imagem dentro né, da pessoa, aquela imagem vai se juntar com outras e vai, enfim, gerar frutos, gerar mais vida, vai dar um colorido diferente. Então, é papel, né? Cabe ao gestor fazer realmente isso, né? Explorar essa imaginação, tá? E aí, o Fred Lee, ele traz um conceito que eu achei bem interessante, assim, que eu tenho usado muito, né? Nos projetos de consultoria, que é o seguinte: ele fala que existem níveis de motivação dentro de uma empresa, que são mais ou menos os mesmos níveis de motivação pessoal, vamos colocar assim. Então ele coloca 4 degraus, né? A gente começa com um degrau de conformidade, né? As empresas elas começam definindo POPs, definindo fluxos, definindo padrões de trabalho, e esses padrões não bastam, então ela vai definir também uma espécie de punição caso aqueles funcionários não cumpram com o preconizado, com o que esteja definido nos procedimentos, né? Então, esse nível de conformidade é o nível da auditoria, quando a gente olha para a empresa. Então, a auditoria você tem os seus critérios, você audita e sim ou não, se não, toma uma não conformidade, né? Empresa que já passou por um processo de ISO ou alguma certificação, enfim, ela está bem acostumada com essa metodologia de trabalho. Conformidade. Conformidade, no final das contas, é aquele comportamento de bicho, de animal, que é evitar a dor e aumentar o prazer. Ou seja, se você for conforme com a nossa cultura, a gente vai te recompensar, a gente vai dar um bônus, a gente vai te dar um prêmio, a gente vai te dar um pagamento maior. Então, esse é o primeiro nível. Acontece que muitas empresas param nesse primeiro nível, né? Até concebem a melhoria de processo em si como uma conformidade, né? Param nesse nível de acreditar que, bom, se a gente tivesse padrões bem estabelecidos, as pessoas vão fazer. Por quê? Porque se elas não fizerem, eu vou demitir elas, eu vou dar uma ocorrência, eu vou dar uma advertência, eu vou formalizar e etc. Bom, primeiro nível. Segundo nível, força de vontade. Então, agora não é mais aquele medo da dor ou a busca do prazer. Agora, nesse nível da força de vontade, que é o segundo, os funcionários começam a fazer as coisas porque eles acham que tem que fazer. Então, isso é comum, por exemplo, em empresas muito pequenas, né? Não estou falando que só em empresas pequenas acontece isso, mas em empresas pequenas é comum. Porque você tem poucas pessoas, as pessoas acham que tem que fazer certas coisas e elas fazem. E o que elas acham que não tem que fazer, elas não fazem. Basicamente é isso. Ou funcionários muito antigos de casa, né? Falam, ele não faz. O fulano de tal não faz. Ele não lê e-mail, ele não entra no sistema. Por quê? Porque ele acha que não tem que fazer. Então, da mesma forma que ele faz coisas que são além até do esperado, por exemplo, né? Ele acha que tem que fazer, ele faz. Força de vontade. O terceiro nível é o nível que ele chama da imaginação. Então, eu faço o que eu quero porque eu tenho vontade de fazer. Ou seja, a pessoa concebe uma ideia na cabeça dela, essa ideia gera uma vontade e essa vontade faz ela tomar uma ação. Então, ela, como eu posso falar, a vontade por si só, ela está um pouco desvinculada
da própria imaginação, né? A vontade é uma coisa passageira, é uma coisa que dá vontade e a gente acha que tem que fazer, vai lá e faz. Por que você fez? Porque deu vontade de fazer. A imaginação já não. A imaginação já é algo um pouco mais concebido. A imaginação já não tem tanto a ver só com as nossas paixões, com as nossas vontades. Ela tem a ver com uma concepção, uma ideia da onde a gente quer ir. Então a imaginação, se a gente for pensar na missão, na visão, nos valores, a imaginação é a nossa visão. É onde a gente quer ir. É para onde a gente está indo. É por aí. Então, esse terceiro nível, conformidade, força de vontade, imaginação, e o terceiro nível é o hábito, né? Aquele que seria um paradigma mais ou menos assim. Ele faz naturalmente o que tem que ser feito, né? O que tem que ser feito é feito naturalmente. São as equipes autogerenciáveis, né? São as equipes de alta performance que a gente chama. Então, é papel do gestor ele entender qual é a cultura que ele está inserido. É papel do gestor também mudar a cultura de conformidade para as superiores. A cultura de vontade ela é melhor do que da conformidade somente. Mas a cultura da imaginação já é muito melhor que a da vontade. Então é papel do gestor atuar nisso e fazer com que a cultura da organização vá crescendo em complexidade e em eficiência, né? E aí, um dos papéis fundamentais do gestor é ele conseguir selecionar as pessoas, recrutar os talentos, mas mais do que isso, preservar eles. As pessoas têm que gostar de trabalhar com o gestor, têm que gostar de estar na empresa, têm que gostar do que elas fazem. Dito de outro sentido, as pessoas têm que estar fazendo coisas que são ajustadas ou adaptadas aos seus talentos. Então, quando a gente fala de talento, é claro, né, assim, parece que todo mundo pode desenvolver todos os talentos. Em linhas gerais, sim, dá para todo mundo desenvolver todos os talentos. Isso aí não tem... Se você treinar, você consegue. Vai. Sempre que a gente pergunta aí para algum jovem, né, fala, quem que você admira? Eu admiro o Cristiano Ronaldo. Por quê? Porque ele é um cara que treinou, ele se esforçou e ele foi lá e ele fez. Mas ele tem um talento. Outros treinaram e se esforçaram, né? E não chegaram lá. Não chegaram daquele jeito. Então, existem talentos naturais nas pessoas. O gestor precisa conseguir olhar esses talentos e harmonizar na sua equipe os talentos. Então, quem vai fazer o quê? Isso é importantíssimo. O gestor precisa estar perto, né? Precisa conhecer de fato a sua equipe. E quando ele faz isso, as pessoas começam a entregar sem o gestor. É complicado falar isso, né? É um paradigma difícil, mas o gestor, muitas vezes ele é julgado pelo que a equipe faz sem ele. Por quê? Porque o gestor não está ali de babá da equipe. Ele não está ali para isso. Ele está ali para trazer uma visão estratégica mais ampla para a equipe. E não justamente para ficar cuidando ou chicoteando a equipe para eles construírem pirâmide. Isso aí é antigo, né? Não é mais a visão das equipes e a visão da produtividade não é por aí. Então, o gerente, o gestor, ele precisa conseguir fazer com que as pessoas cultivem hábitos que vão resultar em sucesso. E, ao mesmo tempo, que elas eliminem hábitos viciosos. Então, um hábito que não é bom é o hábito de não ser claro na comunicação, por exemplo. Se o gestor identificou isso, o gestor precisa... ele precisa conseguir comunicar de uma forma clara e ele precisa comunicar isso de uma forma sincera. Então, outro hábito que não é bom é essa falta de sinceridade, que a gente chama de falsidade, né? É aquele comentário sarcástico, é aquele comentário ácido, em tom de brincadeira, mas que é verdade. Então, o gestor ele precisa eliminar isso aí, a fofoca, intrigazinha barata. Ele não quer que as pessoas façam isso, ele precisa fazer com que as pessoas cultivem hábitos bons. E isso é um papel do gestor. E eu tenho que dizer que não é um papel só profissional, assim, me parece ser um papel até
hoje em dia, um papel um pouco espiritual até. Parece meio viagem, você fala, porra, não, aí você foi longe. Mas me parece que sim, né? Quando você tem um liderado, você de alguma forma precisa ajudar ele a organizar tanto a parte profissional quanto a parte pessoal dele. Por quê? Porque uma coisa reflete na outra, né? Se ele muda um hábito desse, de falsidade e sinceridade, não tem como não afetar outros campos da vida dele. Só vai afetar o profissional, então ele vai deixar de ser falso e aí pronto. Agora só vai restringir. Saiu da empresa, voltou a ser falso. Não é assim. Então a gente sabe que o gestor ele tem uma função essencial, principalmente quando ele está próximo da equipe dele, ouve a equipe dele, está ali presente de fato, sabe? Querendo ajudar, querendo compreender. Então a equipe dele vai se impregnar com bons hábitos, vai se impregnar com, por exemplo, o hábito de escutar, né? Outra coisa que dentro dos hospitais é muito forte, né? Dentro da psicologia, dentro de qualquer prescrição de medicamentos para o tratamento de pacientes, a gente sabe que os pacientes tendem a não tomar, não usar a medicação, não seguir o tratamento correto. Então, o próprio médico ou o profissional da saúde pode ajudar o paciente a imaginar como que vai ser se eles seguirem o tratamento. Quão bem sucedido as coisas vão acontecer, né? Não vai precisar passar por isso de novo. Ou, enfim, ajudar o paciente a imaginar, ajudar qualquer um a imaginar como vai ser se eles tiverem hábitos positivos, né? Produtivos e etc. Então, quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de se colocar no lugar do outro, como seria se fosse você? Sempre que a gente puxa para o nosso lado, né, que a gente está falando com um liderado nosso, a gente fala, e se fosse você ia gostar? É mais difícil da pessoa se colocar no lugar realmente do que ela projetar isso em outra pessoa. Então, por exemplo, se acontece uma situação e você pergunta, e se fosse seu pai ou sua mãe? É mais fácil da pessoa fazer esse link. A imaginação funciona melhor assim. A imaginação funciona melhor para fora do que para dentro. Então, outra pergunta que dá para explorar esse poder da imaginação é isso que eu acho que eu até já falei. Mas você olhar para a pessoa e falar assim, tá, e o que precisaria acontecer para você agir assim? Né? Para você xingar um atendente, para você xingar um recepcionista, o que precisaria acontecer? Será que você precisaria ter brigado com a sua esposa? Você faria isso? Você precisaria ter perdido um pai uma semana antes? Você precisaria ter... O que precisaria ter acontecido com você para você agir assim? Não, eu nunca agiria assim. Você tá de sacanagem. Alguma situação pode te levar a isso. Você bateu o carro, né, vindo para cá. Pode acontecer, a gente não sabe. A gente está tratando com paciente, a gente está tratando com atendente. Então, esse tipo de provocação faz com que as pessoas comecem a se colocar no lugar, né, do outro, começa a gerar essa empatia. E aí não tem aquela coisa do fingimento, sabe? Eu realmente acho que quando a gente está falando já nessa esfera, a gente já está mais elevado aí, né? A gente já está quase chegando no final do livro, a gente já está tratando de temas um pouco mais sutis. Quando a gente fala de fingimento com empatia, não combina muito bem, né? O próprio o Covey, ele fala muito, né, naquele hábito de você ter escuta empática, né? Então você refletir os sentimentos que o outro está sentindo. Mas se você faz isso de uma forma falsa, não convence. A pessoa realmente não vai se abrir para você. Você não vai fazer, como o Covey fala, um depósito nessa conta bancária emocional da pessoa. Então, a gente precisa realmente refletir aquilo que está por dentro de nós. Ou seja, a gente precisa realmente se importar. Então, esses sentimentos que estão dentro da gente, eles são muito puros, né? E eles são muito visíveis. Então, eu tenho muito hábito, né, de fazer reuniões com pessoas, etc. E eu acredito que se eu não escutasse na reunião, eu consigo
perceber o que cada um tá sentindo por dentro, né? Se você olhar alguém com algumas expressões, você já consegue mais ou menos intuir o que ela está imaginando, o que ela está sentindo. E às vezes a própria pessoa não repara nisso, né? Então, isso que é interessante, né? Quando a empatia vem de dentro, vem do coração, ela tem esse poder de cura. Então, a linguagem corporal, as mãos, sei lá, né, o rapport e etc., a gente não tem que querer manipular isso, né? A gente tem que querer de fato estar ali, de fato se entregar, de fato querer o bem daquela pessoa, no final das contas, que se apresenta na nossa frente. E o gestor, ele precisa conseguir colocar isso nas pessoas, precisa conseguir, né, extrair lá de dentro esse potencial. Por isso que eu falo que ele tem essa carga espiritual, porque uma vez feito isso, as pessoas começam a ser mais gente, as pessoas começam a ser mais pessoas, porque o ser humano é mais ou menos assim, né? E outra coisa, né? Quando a gente consegue imaginar um atendimento excelente, uma profissão excelente, um dia excelente, uma semana excelente, enfim, uma vida excelente, a gente começa a ir para lá. Né? Não sei se vocês já tiveram essa percepção de profetizar ou de materializar alguma coisa que você quis muito. Né? Então, quando eu era pequeno, eu lutava judô. E eu lembro que meu pai sempre falava, né? Ele falava assim, olha, imagina a televisãozinha, né? Fecha o olho, olha a televisãozinha, vê você dando golpe, vê o teu adversário caindo, você ganhando e etc. E muitos outros esportistas sempre fizeram isso, né? O próprio Michael Phelps tinha isso. Ele tinha o nado dele, a prova dele de natação inteira na cabeça. Ele imaginava aquilo, imaginava aquilo, imaginava aquilo, imaginava aquilo, e chegava na hora ele simplesmente executava. Então, a imaginação ela tem esse poder. Tanto para o bem quanto para o mal, mas aqui a gente está falando de uma imaginação poderosa, criadora, né? Uma imaginação viva. E o gestor ele não pode desconsiderar isso. Então ele precisa promover eventos, promover palestras, promover treinamentos, engajamentos. Em conversas ele precisa sempre olhar para isso com atenção, para comentários e etc. E estar disposto a realmente atuar nisso. Ele não pode virar os olhos, digamos assim. E aí, agora com as pessoas já imaginando, já pensando como seria fazer isso ou fazer aquele outro, aí a gente entra num elemento interessante, né? Que é o seguinte: agora as pessoas estão aptas a entregar melhor. Então agora, com as pessoas já com a imaginação, digamos assim, frutuosa, cabe ao gestor não estar satisfeito com aquilo lá. Não pode estar satisfeito com a condição que existe hoje. Ah, mas antes era muito pior, a gente já melhorou, a gente já fez isso, já fez aquilo e etc. Ah, mas tudo bem, não tem essa. Assim, a empresa ela precisa crescer, ela precisa desenvolver, as pessoas precisam crescer, né? Se a gente não está melhorando, a gente está piorando. São esses dois drives aí que existem. Ou a gente está melhorando ou a gente está piorando. E a empresa é assim, se a empresa não estiver melhorando, ela está piorando. Então a insatisfação é ela quem vai gerar a melhoria. A insatisfação, normalmente ela vem da gestão. Normalmente. O funcionário ele é insatisfeito por natureza, né? Ele acha que está ganhando pouco, ele acha que trabalha muito, ele acha que não é reconhecido pelo seu esforço e etc, etc, etc. Mas o gestor, ele precisa conseguir canalizar essa insatisfação em alguma coisa. Ele precisa canalizar isso em kaizens, em melhorias. A insatisfação é o motor da melhoria. Se você está satisfeito com alguma coisa, cabe a você melhorar, cabe a você mudar e enfim, ir para cima. Agora, se você já está satisfeito, se você já está, digamos assim, complacente, né?
você, enfim, tira o pé, né? Eu já tô no banho-maria, que já tô descendo na banguela, digamos assim, né? Então, a insatisfação é aquele reconhecimento de que as coisas poderiam ser diferentes. É aquele sonho de que as coisas poderiam ser diferentes, que poderiam ser melhores, poderiam ser mais excelentes, mais bonitas, mais rápidas, mais eficientes e etc. E ela precisa estar junto com o saber como fazer. Saber como fazer, principalmente para vencer aquela cultura, aquela inércia organizacional, né? Que foi o que o Fred ele trouxe para nós. Então ele falou o seguinte: existem empresas que têm uma inércia empresarial muito grande, existem empresas que têm uma inércia empresarial pequena. Se você pegar uma empresa, uma startup cheia de gente jovem, ela vai ter uma facilidade de mudança muito grande. Agora, se você pegar uma empresa com profissionais com 30, 40, 20, 10 anos lá, fazendo mais ou menos o mesmo processo a esse tempo todo, ela vai ter uma inércia muito maior. Vai ser muito mais difícil você mudar qualquer coisa lá. Então, a insatisfação e o sonho, de um lado, elas precisam vencer a inércia. Como que ela vai vencer? Quando a gente sabe como fazer. Quando a gente sabe como a gente vai melhorar. Então, a gente está insatisfeito, a gente tem um sonho de melhorar, e a gente sabendo como fazer, a gente consegue vencer a inércia organizacional se a gente, digamos, se essa balança for positiva para o lado do como. Às vezes a inércia vai ser muito grande, né? Então, no campo individual, digamos assim, quando a gente está olhando para a gente ou para uma pessoa, a complacência ela é esse desafio. Quando a gente olha para a empresa, a gente pode olhar como uma inércia. Então, você imagina um grande transatlântico, ele tem uma inércia fantástica, né? Para você conseguir tirar ele do lugar, para você conseguir movimentar ele, custa muito esforço, muito esforço. Depois que ele começa a andar, ele já tem uma inércia também, que mantém aquele movimento um pouco mais fácil. Já um barquinho, não, um barquinho vira muito mais tranquilamente, né? Então, o gestor, ele não pode estar satisfeito. Esse é um ponto-chave dessa parte, né? Ele tem que ter um profundo desejo de conhecer a performance real da empresa. Então, ele precisa querer saber como as coisas estão. Esse é a premissa, né? Se a gente não tem isso, a gente não consegue andar, digamos assim. Então, ele precisa querer saber. Porque, às vezes, isso aí parece assim, claro que ele precisa querer saber. Mas não é tão claro na prática. A gente vê que algumas vezes os donos de empresas, os gestores, os gerentes, os diretores, eles não querem saber. Eles não querem saber do problema real. Eles querem saber da pose, eles querem medir para aparecer, como a gente falou antes. Mas aqui não, a gente está falando que ele tem que querer saber. Mesmo que doa, mesmo que seja difícil, mesmo que ele seja uma realidade que, bom, ele está ali para aquilo ali. Ele não está ali para não ver, para fazer vista grossa, digamos assim, né? Então, ele tem que querer conhecer e ele tem que querer melhorar. Querendo conhecer e querendo melhorar, tendo isso em vista, aí os indicadores vão ser a grande ferramenta dele. Os indicadores são esse martelo dentro da caixa de ferramentas aí de qualquer um. Não tem praticamente como você pensar uma gestão empresarial sem indicadores, né? E o indicador ele tem uma função muito chave na questão da motivação dos funcionários. Por quê? Porque o indicador ele te dá um feedback quantitativo se você está perdendo ou se você está ganhando naquele jogo. Então você tem um indicador de tempo. Nosso tempo é 2 dias, a nossa meta. Se a gente está com 2 dias e meio, a gente está perdendo. Não tem o que discutir. Depois que a meta, depois que a métrica de cálculo está validada, o indicador é preto no branco. Então, o indicador ele é capaz de gerar uma grande insatisfação nas pessoas, né? Porque as pessoas, ninguém quer, ainda mais quando são indicadores de áreas diferentes, você não quer que a sua área seja pior ou que a sua área seja a não tão boa quanto a do outro.
Você quer que ela seja boa. Então, isso gera um desejo, gera uma vontade de melhorar. E todos os ciclos aí de qualidade, né? Você pega um PDCA, você pega o DMAIC, eles têm esse foco motivador nas equipes. Eles querem que as equipes se motivem. Por isso dos indicadores. Claro, porque os indicadores, eles precisam culminar para que a empresa, no final das contas, atinja o que ela quer, os indicadores dela, né? Mas uma vez que os indicadores eles estão bem estabelecidos, que as pessoas têm uma imaginação robusta, viva, capaz de imaginar e conceber coisas concretas em uma ampla gama de possibilidades, eles começam a ficar insatisfeitos. Começa a dar aquele comichão, assim, eu preciso melhorar, isso aqui não tá bom, isso aqui não tá bom. Eu não quero um desempenho simplesmente satisfatório, né? Não quero, isso aqui não me atrai, não é para isso que eu saio de casa para trabalhar, né? As empresas começam a ver uma movimentação muito diferente nos funcionários. E o que ajuda nesse sentido? Divulgar os indicadores o máximo possível. Divulgar no lugar visível, colocar na cantina, colocar na copa, colocar no mural de avisos, colocar no quadro de gestão visual, mandar no mailing da empresa, enfim, no grupo do WhatsApp. Tudo que possível para você divulgar esses números, né? Outra coisa que ajuda muito, né? A gente deixar bem claro quais são as expectativas de cada função. Quem que é o quê? Quem que tem que fazer o quê? Quem que faz isso aqui acontecer? Qual que é a função? Então, por quê? Porque aí a pessoa se sente responsável, né? Se sente dono. Porque uma das grandes fontes de não motivação é justamente a pessoa não saber ou não se sentir responsável por aquilo lá. Quando a gente se sente responsável, a gente mais ou menos se motiva naturalmente. Eu vejo que a dificuldade da responsabilização está na origem, assim, na causa raiz da motivação. Então, deixar bem claro quais são as expectativas ajuda muito nesse sentido. E aí o gestor ele vai ter um papel fundamental, porque ele vai conseguir organizar a força de trabalho dele justamente para atender aquilo que a empresa quer. Ou seja, aquilo que são as expectativas das funções que ele gere. As funções que ele gere têm uma série de expectativas e ele precisa conseguir tirar o que não é da recepção, não é do atendimento, não é da telefonia, não é das secretárias dos médicos, justamente para que elas consigam fazer, ou eles consigam fazer o trabalho da melhor forma possível, né? Cabe ao gestor organizar ou reorganizar essa força de trabalho da melhor maneira. E aí, como ele vai fazer, no final das contas, para recompensar isso, né? Então, o Fred ele traz mais ou menos, mais uma quebra de paradigma grande nesse sentido, que é o seguinte, ele vai falar para a gente parar de usar recompensas financeiras. Então, ele fala o seguinte, olha, muita gente acha que se a gente pagar mais, beleza, as pessoas vão se motivar. Ou se a gente pagar uma bonificação ou uma comissão, as pessoas vão se motivar. Mas isso não é bem verdade, né? Então, assim, é claro que o dinheiro, as pessoas trabalham. Tem aquele vídeo do Tico Santa Cruz, né? Porra, infelizmente a gente vive num país que precisa trabalhar, né? Gerar valor. Mas é verdade, a gente vive num país assim e todo mundo vive assim, né? A gente tem que trabalhar, vai fazer o quê? Então a gente trabalha principalmente porque a gente precisa de dinheiro, vai. Então isso está estabelecido. Agora, quando você ganha mais dinheiro, você gasta mais dinheiro. E logo você está desmotivado igual. Então, é uma coisa que eu já passei por aumento de 2 vezes, 3 vezes o salário. E realmente não muda muita coisa. A gente ganha mais, gasta mais, compra coisa melhor, mas no final das contas a falta de motivação, a motivação ela permanece mais ou menos igual. Só quem não passou por isso vai discordar no final das contas, né? E o problema de quando a gente coloca um tipo de bonificação de uma área ou da outra,
sem um vínculo com a equipe de uma maneira geral, é que a gente cria uma sensação de competição. Então, em alguns lugares, essa competição pode ser saudável, mas na maioria das vezes, parece que a competição entre os setores ou entre as pessoas, ela vai desfavorecer o trabalho em equipe. Então, quando o Fred ele fala, né, da questão do espírito da vitória, que ele não pode ser sustentado assim, num ambiente que tem uma competição de todos contra todos. Por quê? Porque é o trabalho em equipe quem vai sair prejudicado, né? E no final das contas, a sinergia do grupo como um todo. Né? Então, o Covey fala muito disso, né? Que ele fala lá nos seus 7 hábitos que existe um caminho natural que é a pessoa sair de uma região de dependência para uma região de independência para uma região de interdependência. Ou seja, no começo a pessoa não faz nada, né? Sozinha. Depois ela começa a fazer sozinha e ela acha que ela é sou gostosão ali, fácil, contexto e tal, não sei o quê. Mas com o tempo, com o amadurecimento, a pessoa percebe que é melhor ela fazer com os outros. Por quê? Porque quando 2 estão juntos fazendo alguma coisa, não são 2. Digamos, nessa matemática, 1 mais 1 não dá 2. 1 mais 1 dá mais que 2. Então as soluções são melhores, as entregas são mais profundas, tem uma qualidade melhor. Então, a recompensa financeira pode motivar as pessoas ou não. Então, é isso que o Fred Lee vem falar para nós. Né? E aí ele fala da questão da meritocracia, por exemplo. Empresas extremamente meritocráticas que pagam por produção e etc. Elas estão promovendo esse espírito de competição. E qual seria a saída? O que a gente pode fazer? Aí a pergunta fica em aberto, né? Isso aí eu senti que o Fred Lee não explorou tanto essa parte, né? Mas ele fala da questão da longevidade na empresa, nos planos de desenvolvimento e etc, etc, etc. Então, é sempre uma dificuldade nisso, né? Mas eu queria chamar a atenção para esse ponto, assim, que não necessariamente você pagando mais, o seu funcionário vai ser mais motivado, e não necessariamente você dando um bônus e fazendo uma competição entre eles, entre os seus funcionários, as coisas vão melhorar. Talvez elas piorem. Né? E uma das formas que ele cita lá é a longevidade, por exemplo. Tá? Então, se a empresa mantém um funcionário por 10 anos na empresa, quer dizer que aquele funcionário executa e performa bem dentro dos critérios da empresa, então por isso ele ganha mais do que um funcionário que está ali faz 2 anos, dentro da mesma função. Então, essa é uma visão. Pode ter outras, mas esta foi uma visão que ele trouxe. E aí ele vai falar uma questão que eu acho chave também, que é sobre os feedbacks. Então, é muito comum os gestores precisarem dar feedbacks, né? E o feedback ele precisa sempre ser... Ele tem algumas características, né? Uma delas é que o feedback ele não é um treinamento. Então, o feedback não é uma coisa voluntária, que, assim, ou o funcionário faz ou não. Não, o feedback não é isso. O feedback, ele é meio que uma imposição. Ou seja, vou te dar um feedback. Feedback, né? Como se chama. Mas pode ser bom, pode ser ruim. De qualquer forma, o feedback ele não é uma coisa voluntária. Esse é um primeiro ponto. Ele sempre precisa ser orientado pelo desejo do funcionário melhorar. Ou seja, o funcionário quer melhorar? Se ele não quer melhorar, ele já não está encaixado dentro daquele contexto da empresa. Às vezes ele gera um valor para a empresa, mas se ele não quer melhorar numa atividade que é essencial que ele melhore, a empresa está fazendo papel de trouxa, ou gestor. Então, o feedback precisa ser muito sincero. E a sinceridade, ela vai vir para o gestor
quando ele conseguir se basear em fatos concretos, em fatos muito reais, muito específicos. Ah, semana passada aconteceu isso, 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 você reagiu dessa forma, e essa forma como você reagiu não é a melhor forma. A forma adequada é essa. Esse é um feedback. Outro feedback. Tenho gostado muito das suas apresentações. Eu vejo que você se empenha, que você traz os resultados, mas o padrão de cores não é o que a gente trabalha dentro da empresa. Ou ainda, eu gosto muito do seu posicionamento. Você comanda e conduz as reuniões de uma forma bastante proficiente e ouve com muita atenção. Eu queria te parabenizar por isso. Então, feedbacks. Feedbacks é sempre assim. Agora, o que eu gosto de fazer? Eu gosto sempre de trazer pontos de melhoria, porque eu não tenho aquela visão de que 10 é só Jesus. Né? Porque tem gente que tem, fala, não, 10 é só Jesus. Eu acho que tem gente que merece 10. Claro que vai merecer 10 conforme a posição que está. Agora, quando você tem, né, eu sou gerente de projetos, eu tenho consultores que trabalham junto comigo nos projetos, eu tenho estagiários que trabalham junto comigo, eu tenho funcionários de clientes que trabalham junto comigo nos projetos. Se eu, como gerente de projeto, não consigo ver algo que eles precisam melhorar, que estão debaixo do meu guarda-chuva, alguma coisa está de errado comigo. Então, eu sempre dou feedbacks para os meus liderados com coisas que eles precisam melhorar. E às vezes eles podem me ver como chato, podem me ver como exigentes, mas eles gostam. E eles reconhecem. Nunca é coisa que é do nada. Eu falo coisas que eu faço. Então, esse é um outro ponto. Eu sempre gosto de olhar e eu acabo sendo muito duro com os erros que eu cometia. Né? Erros, por exemplo, de não verificar algum cálculo em alguma planilha, de ir para uma apresentação ou mesmo falar que entregou, falar, fulano, você fez aquele cálculo, aquela planilha, aquele relatório? Fiz. E aí você vai ver o relatório está errado, dados errados e muito errados. Então, a pessoa, mas eu não confio, não pode. Isso não pode acontecer. Então, a gente sempre como gestor tende a orientar um feedback para coisas que a gente já superou, né? Claro que a gente não é perfeito, né? 10 é só Jesus, mas a gente já trilhou um caminho mais profundo que os nossos liderados normalmente, né? E se a gente não tem nada para acrescentar de ações, a gente pode considerar uma promoção para o nosso subordinado, né? Para o um membro da nossa equipe falar, bom, fulano, você está desempenhando maravilhosamente bem para essa tua posição, então eu quero que você agora comece a assumir coisas novas da próxima posição. Por exemplo, essa pode ser uma ação desafiadora, um desafio. Então o feedback é sempre isso, orientado para ação, baseado em fatos concretos, com uma sinceridade, deixando claro que não é, digamos assim, um treinamento que a pessoa escolheu fazer, é uma adequação à empresa. Aqui a gente faz assim. Bom, passamos aí pelo feedback, passamos pela parte de parar de dar recompensa financeira, exploramos o poder da insatisfação e o poder da imaginação. E agora a gente entra no último capítulo do nosso Se Diz Administrar Seu Hospital, que é muito interessante, que é o seguinte: muitas empresas e pessoas acham que conhecimento é poder, que conhecimento liberta. Sendo que o conhecimento por si mesmo, ele não vai fazer nada para ninguém. Conhecimento por conhecimento não faz nada por ninguém. Nem interno, nem externo, nada. O conhecimento, ele vai te dar um insight, ele vai ser como se fosse uma faísca para a gente
saber para onde começar a ir. E talvez para onde a gente deve continuar indo. Mas é a prática que traz o resultado. É a prática, é o fazer e não o saber que vai trazer algum resultado na tua empresa, na tua equipe, no teu hospital, na tua clínica. Então, muitas vezes as pessoas supõem que conhecendo vai ser suficiente para a gente conseguir caminhar. Quando que simplesmente não é verdade. É uma premissa falsa que muitas pessoas têm, né? As pessoas, às vezes, principalmente estagiários e recém-formados, etc., acham que já sabem muito, mas elas não sabem, na prática, fazer muitas coisas. Então, essa lacuna entre saber e fazer, ela precisa cada vez diminuir mais. Diminui mais como? Quando a gente sabe muito, a gente precisa começar a fazer mais. Quando a gente faz muito, a gente precisa conhecer mais, justamente para a gente conseguir fazer mais. Então, uma puxa a outra e essa lacuna entre o que você aprendeu e o que você pôs em prática precisa ser cada vez menor na empresa. E na nossa vida também, né? Mas é isso, né? A gente não ficar se afogando num mar de teorias mirabolantes e não sei o que mais, e a gente pegar e simplesmente pôr a mão na massa. Claro que não exclui a necessidade do conhecer, né? A gente ter o conhecimento é importantíssimo, mas ele por si só não dá, não traz muita coisa, não. Tá bom? No caso da empresa, né? E bom, a cultura que a gente falou de conformidade, a cultura ali de auditoria, de procurar a prazer, fugir da dor, ela é uma cultura que inicialmente ela faz sentido. Inicialmente, o que eu digo é o seguinte: a empresa não tem nada, pelo menos uma cultura de conformidade vai trazer algum resultado. Ela já é alguma coisa, ela não é uma bagunça completa. Agora, a gente precisa sair dessa cultura de conformidade e passar para uma cultura de cuidado, uma cultura de atenção. Então, nesse sentido que sim, os padrões claros, os POPs, os fluxos são importantes, as auditorias internas, o programa de qualidade e etc. Elas vão fazer com que a empresa saia da auditoria, saia dessa zona do caos e vá para uma cultura de conformidade. Tem que fazer, senão vou tomar conformidade, vou tomar bronca, vou tomar advertência e etc. Mas ele não pode parar aí, ele tem que ser como uma transição, ele tem que ser como uma etapa, um degrau de uma escada bem maior, que é essa escada rumo ao cuidado, rumo à experiência ótima do cliente, do paciente, né? O objetivo é a gente ter esses funcionários comprometidos, né, que se esforçam para ser excelente, para ser ótimos, excelentes, para ser muito bons, né? Então, nesse sentido que eu quis trazer esses livros, esse livro, né, especificamente aí, para a gente poder, enfim, conversar, né? Então, eu acho que como uma retomada dos vídeos aí do canal, acho que foi bem interessante. E, bom, até a próxima, né?